Amém? Guarda aí essa mensagem no seu coração que nós vamos falar sobre ela nessa manhã. Irmãos, nós como cristãos, como homens e mulheres que temem o Senhor, que de alguma forma, né? Nós encontramos o Evangelho, nós temos muitos desafios, muitos. A partir do momento que você encontra Jesus, que você começa a seguir Ele, o caminho é cheio de desafios. E um dos maiores desafios que a gente tem como cristãos, preste atenção em mim, apesar da movimentação, preste atenção. Um dos maiores desafios que nós temos como cristãos é o de permanecer fiéis até o fim. E a decisão, que nós temos quando você decidiu de alguma forma seguir esse caminho com Jesus, desde essa decisão lá no início, isso se mostrou como um caminho muito longo. Você está aqui hoje, talvez você está com o Senhor há 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50 ou até mais. Isso é um caminho a ser percorrido e um longo caminho. Mas como eu disse, permanecer fiel no momento que você conhece e recebe a mensagem, até o fim, seja o fim você indo ao encontro do Senhor, ou Ele vindo ao seu encontro, da maneira que acontecer, a perseverança nesse caminho não é fácil. E as Escrituras, quando você pega a Bíblia fala muito sobre perseverar até o fim. Muito. Existem alguns textos que falam como é importante nós desenvolvermos a perseverança no caminho com o Senhor. Você não precisa abrir, mas escute. Mateus 24, 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando a gente olha esse texto, no original, no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, então essa palavra perseverar, ela é hipomeno. E o que significa essa palavra? Aguentar, aguardar, estar com os pés no chão, não retroceder, não fugir. E quando a gente olha não só para este versículo, mas para alguns outros textos que falam sobre perseverança, a gente enxerga que a Bíblia ela faz uma associação, ela liga. Perseverar está relacionado com salvação e está relacionado com o retorno de Jesus. Então não é à toa que tanto nas próprias palavras de Jesus, o próprio Jesus falou sobre isso. E também a gente tem escritos de outros homens, como Paulo e alguns outros textos que a gente vê em Hebreus, falando sobre perseverar. E eu acho muito interessante, eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, ministrando a palavra, que as palavras, quando toda a Bíblia, ela tem suma importância porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus dada a homens que escreveram, inspirados pelo Espírito, e trouxeram aquilo que Deus queria. Mas a mim, eu não sei a você, me chama mais atenção quando na Bíblia eu leio algo que o próprio Jesus disse. Parece que tem um peso maior, Não estou medindo o que é mais importante ou não, mas Jesus ele teve um tempo limitado como homem aqui na terra. Então eu acredito que aquilo que ele falou ou que ele deixou para que nós tivéssemos através da vida dele tem uma importância muito significativa. Ele poderia ter falado sobre outras coisas, mas de fato ele decidiu falar sobre algumas específicas, e uma delas é Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Olha só, Tiago 1,12, escute, esses textos você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Hebreus 10, 36 e 37. Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa depois de haver feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá, dentro em breve, e não tardará. Lucas 21, 19.
E na vossa perseverança que ganharei, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha só, alguns textos diferentes, em contextos diferentes, dito por pessoas diferentes, mas falando sobre a mesma coisa, dizendo sobre o que é perseverar e como isso está relacionado tanto com o retorno de Jesus. Quando a gente volta, mas eu quero que você e eu, a gente dê uma ênfase no primeiro texto, que é Mateus 24:13. Quando a gente volta nesse texto, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, nós temos ali o próprio Jesus trazendo uma narrativa sobre o final dos tempos e alguns fatos relacionados a isso. E é interessante porque, principalmente o capítulo 24, temos uma riqueza de detalhes, onde Jesus vem falando de coisas que aconteceriam e de como a gente perceberia ou não que estava próximo ao tempo do retorno dele. Apesar de não haver uma exatidão de quando Jesus vai retornar, mas a gente tem sinais, e a gente tem na própria palavra Jesus e tantos outros homens dizendo coisas que estariam ali iminente, né, à volta dele, que aconteceria um pouco antes dele retornar. Em Mateus 24 e 25, Jesus começa falando esse relato, sobre essas coisas que iriam acontecer, sobre coisas que estariam relacionadas a esse retorno dele. Só que no final do capítulo 24, e no início e continuação do 25, nós temos ali 3 parábolas muito interessantes. E essas parábolas, elas retratam exatamente o que está dito em Mateus 24:13. Por quê? Porque são parábolas que, quando a gente une elas, a gente percebe que elas têm um certo tema em comum. E é interessante porque, quando eu estava preparando essa ministração, o que eu ia trazer, né, orando ao Senhor e buscando de Deus, coincidentemente, foi nessa semana, né, que passou, a Cris compartilhou uma palavra na Obed, e ela tinha falado exatamente sobre essas 3 parábolas, né? E eu escrevi e tal, uma mensagem, depois conversando com ela, né, a gente falando, ela, nossa, foi o que eu preguei terça, né? Falei, poxa vida, olha só. O Senhor ministrando uma continuidade daquilo que ela disse e eu não percebendo, né? Mas o que eu quero que você entenda, em Mateus 24 e 25, as 3 parábolas que nós temos, nós não vamos ler, mas depois leia na sua casa. É a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E é interessante, irmãos, porque se você olhar para essas 3 parábolas neste enfoque, você vai perceber que, de alguma forma, porque Jesus ele falava por meio de parábolas para que as pessoas entendessem, né? Ou desse a entender algo para elas. E quando nós olhamos para essas 3 parábolas, eu e você, no nosso contexto hoje, com a revelação que nós temos das Escrituras, com o Espírito Santo que traz discernimento, nós percebemos que elas falam sobre perseverar. Elas falam sobre personagens ali fictícios, mas que de alguma forma têm uma relação de um conhecimento do Senhor, e elas precisam perseverar até o fim nessa vida com o Senhor. E a palavra perseverança, se a gente pegar um complemento daquilo que ela significa, tem uma definição muito interessante que diz que perseverança é você ficar sobre um estado de continuidade sem se abalar. A perseverança ela é uma característica de homens e de mulheres que não se desviam do caminho. Você consegue fazer a conexão? Tanto que é interessante. Você precisa permanecer, perseverar, persistir na sua vida com Jesus até o fim. Por quê? Porque isso é uma característica de uma pessoa que não se desvia do caminho. E que caminho é esse? No nosso contexto, olhando para as Escrituras, o próprio Jesus disse que Ele era o caminho. Então, perseverar numa vida cristã é você permanecer em Jesus. É você começar com Ele, mas você também terminar os seus dias com Ele. Irmãos, eu não sei se você conhece alguém que já viveu e morreu assim, ou alguém que vive e ainda está assim, mas uma pessoa, é muito triste você conhecer a história de alguém que encontra o Senhor, começa a vida com o Senhor, luta com o Senhor, e em um determinado momento, talvez antes do fim da jornada dela aqui na terra, ela se perde desse caminho.
É muito triste você imaginar que alguém encontrou a única coisa preciosa que existe, que é o Senhor. E por algum motivo essa pessoa larga, abandona, não se importa, não sei, algum motivo, de alguma forma ela não permanece no caminho até o fim. Eu acho que Jesus, ele dá ênfase, e isso é um achômetro porque as escrituras não dizem, mas ele dá ênfase nisso porque ele sabia o quanto seria difícil para mim e para você seguirmos esse caminho. O quanto seria difícil você, apesar de encontrar e ter aquilo que é mais precioso, segurar isso até o fim. Porque não é só manter-se aí. Existe muitas coisas que vão fazer de tudo para tirar você e eu desse caminho. O diabo, o mundo, as distrações, os nossos próprios desejos. A gente podia dar uma lista enorme de coisas que lutam e vão lutar para nos tirar desse caminho. Outra coisa, a perseverança, ela fala sobre uma resistência alegre, uma constância, algo que é duradouro, uma continuidade do que se espera, firmeza, estar paciente enquanto se aguarda. Olha só, quantas características nós podemos aqui levantar desse caminho. Você entende que o caminho, ele não é fácil. E Jesus nunca prometeu que a gente teria um caminho fácil como homens e mulheres. Desde quando o pecado por si só entrou na humanidade, irmãos, nós temos uma luta para permanecer no reino. Nós temos uma luta para persistirmos e ficarmos fiéis até o fim. Mas isso não quer dizer que essa resistência, ela não pode ser cheia de alegria. Isso não quer dizer que você precisa aguardar impacientemente. Se tem uma característica da nossa geração, dessa geração nesses dias, é a falta de paciência. A gente não quer esperar as coisas. Nós não temos paciência para aguardar aquilo que a gente precisa. Não sei se você se identifica, mas sabe aquela característica de alguém que quer tudo imediato, tudo rápido demais? Você vai comer, você quer algo rápido. Você vai sair, você não quer esperar no trânsito. Você vai trabalhar, você quer ir embora, que você não quer ficar lá o dia inteiro. Você vem para uma reunião na igreja, você quer que acabe logo para você poder ir embora. Entende que a gente está cheio dessa pressa em tudo que a gente faz? A gente não tem mais essa paciência de viver o hoje. E falando sobre isso, fazendo uma parte na palavra, eu me lembro de uma época da minha vida e da Crislane. A gente já era casado, mas não tinha filhos ainda. E a gente, naquele momento, passava, enfim, uma situação difícil, um momento muito difícil. E eu, naturalmente, eu sou muito ansioso e impaciente. Estou confessando meu pecado para vocês. E nisso, não só nisso, mas nisso a Crislane, ela é muito mais plena do que eu. E eu me lembro que algumas vezes a gente sentava para conversar, e eu naquela impaciência, naquela coisa, querendo que as coisas acontecessem, meu Deus, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece. Aí ela falava assim para mim: olha, pensa comigo. O que você está esperando pode ser que demore a acontecer. Você vai preferir que isso demore a acontecer, você agindo com tranquilidade e paciência? Ou você vai esperar todo esse caminho até acontecer, sendo impaciente, reclamando e falando e nananã? E eu falei, percebe a nossa característica? De todo jeito, Alejandro, você vai ter que esperar. Não é hoje, é daqui, 3 anos. Teve coisas que demoraram mais de 3 anos. Daqui 3 anos. Você precisa viver esses 3 anos dessa forma? Você precisa que esse caminho seja desse jeito? Parece o povo quando estava no deserto, reclamando. Vocês vão chegar em Canaã, mas não é hoje. Talvez não é amanhã, talvez é daqui 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40. Aí você vai reclamar 40 anos. Irmãos, a nossa vida com o Senhor não precisa ser assim. E a verdade é que a vida com o Senhor é uma vida de espera. O próprio Jesus, para manifestar a mensagem dele como Filho de Deus, ele não esperou, não tinha um tempo determinado para ele começar a proclamar a palavra. Se Jesus esperou, se ele teve paciência para esperar, eu e você também podemos ter. Mas esse caminho, ele não precisa ser um caminho atordoado, com reclamações, com contradições, ou um caminho onde você não é alegre. Não é porque a gente está passando uma situação que às vezes não é tão fácil, que eu e você precisa passar essa situação reclamando. Mas voltando, vamos lá. E olha só,
Eu falei que um dos desafios como homens e mulheres de Deus é a perseverança. Você se manter fiel até o fim. Ponto. Quero que você guarde isso nessa manhã. Mas eu também quero que você entenda que perseverar, esse desafio de perseverar até o fim, não é o único desafio. Na verdade, eu tenho certeza que você já sabe, existem muitos outros. Mas no nosso contexto, eu quero que você entenda que para nós perseverarmos até o fim, existem coisas que estão relacionadas a isso. E quando a gente olha as cartas de Paulo, é interessante porque quando Paulo ele vai escrever as suas cartas às igrejas, Paulo ele era um homem que pregava o evangelho. Viajou por vários lugares, disseminando a palavra, plantando igrejas. E ele sempre, de alguma forma, ele retornava ou as suas cartas retornavam. Escritos que ele dizia, instruções para aqueles homens e aquelas mulheres que encontraram a mensagem. Então, pensa comigo. É como se os ensinamentos das cartas de Paulo, quando você lê as cartas dele no Novo Testamento, fossem ensinamentos para homens e mulheres que conheceram Jesus, de alguma forma encontraram um caminho, a mensagem chegou até eles, mas eles precisavam de instrução para continuar, para perseverar, para seguir, certo? E se a gente olhar, fazer uma analogia, é como se essas igrejas ou essas pessoas a quem Paulo destinava os seus escritos fossem eu e você, hoje. Pessoas que encontraram Jesus, pessoas que de alguma forma têm a revelação da palavra, mas a gente precisa seguir o caminho, não é verdade? Nós estamos aqui, mas existe ainda um caminho a ser seguido com Jesus. Mas olha que interessante. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Romanos 12. Vamos ler 2 textos. Lembrando que Romanos 12, um texto de Paulo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho, dando continuidade a esse entendimento de perseverança, mas entendendo que existe algo que vai além. Olha só. Romanos 12. Inicialmente eu quero que você leia comigo só o primeiro versículo. Mas vai alimentando a sua cabeça. Nós estamos falando sobre perseverança, sobre sermos fiéis até o fim, e que existem outros desafios que permeiam e que estão associados a perseverar com Jesus, seguir com Ele. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então guarde perseverança e agora guarde a expressão culto racional. Paulo aqui está fazendo referência a essa expressão, culto racional. E falar sobre culto racional é nada mais que nós falarmos que é um culto ao Senhor, que ele deve ser lógico, ele deve ser espiritual e ele deve ser coerente. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam prestar ao Senhor um culto que seja lógico, espiritual e coerente. Não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa carnal e não é uma coisa com contradições. Não. O culto racional é um culto lógico, espiritual e coerente. Mas agora vamos lá. Vamos associar isso aqui. Estamos falando de perseverar, de seguir uma vida com Jesus até o fim. Paulo vem e traz um complemento interessante. Fala, olha, quando você for cultuar ao Senhor, nesse caminho de perseverança, o seu culto tem que ser lógico, espiritual e coerente. Você precisa dar um culto racional ao Senhor. Mas aqui, irmãos, quando a gente junta essas duas coisas, aí a gente tem uma incompatibilidade quando a gente olha para as nossas vidas. E eu quero que você olhe para a sua vida nessa manhã relacionada a isso. Por quê? Porque o desafio que nós temos com Jesus é perseverar até o fim. Ponto. Isso é um grande desafio. Mas também é necessário que esse caminho de perseverança seja um caminho em que o seu culto e o meu culto seja racional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta você ficar
aqui, perseverar aqui nesse caminho. O seu caminho, a sua jornada com o Senhor, ela precisa ser uma jornada que tenha sentido. E em todo tempo você precisa dar ao Senhor um culto que seja real, um culto que seja verdadeiro, um culto que, como Paulo disse lá, olha, irmãos, você vai apresentar o seu corpo, é como um sacrifício vivo, ou seja, vai custar alguma coisa para você, mas é um sacrifício que também tem que ser santo, que também tem que ser agradável. Mas deixa isso para um outro contexto, uma outra hora. Mas eu quero que você entenda, o seu culto ao Senhor precisa ser racional. E sabe qual que é o grande problema aqui? A grande contradição? Porque as igrejas, e eu falo isso de uma forma generalizada, né, de um modo geral, elas estão cheias de pessoas que até certo ponto perseveram, permanecem, frequentam, vão, participam, mas são pessoas, irmãos, que aparentemente, né, apesar de estarem nesse estado de continuidade, são pessoas que de alguma forma não estão dando ao Senhor essa expressão de um culto coerente, um culto espiritual, um culto que é lógico. É como se essas pessoas estivessem ali apenas por estar. E eu não quero que você olhe isso julgando alguém ou lembrando de alguém, mas olhe para a sua vida, assim como eu olho para a minha vida nessa manhã. Como está o seu caminho no Senhor nessa jornada? Você está tendo um caminho onde você persevera e tem dado uma expressão verdadeira para o Senhor? Ou você só tem estado aqui por estar? Você só permanece aqui por permanecer? E quando a gente olha para esse tipo de pessoa, é como se essa perseverança tivesse contaminada. É como se essa perseverança fosse algo frágil, que a qualquer momento pode ser destruído. Porque uma pessoa que não expressa e não entrega ao Senhor essa vida verdadeira, de alguma forma, é aquele exemplo que eu dei, são pessoas que em algum momento elas podem ter esse caminho de perseverança interrompido. Então, meus irmãos, não basta eu e você estarmos aqui, não basta eu e você olharmos uns para os outros e falar, não, é só ficar aí, é só perseverar. Perseverar sim, é um grande desafio, mas é um deles. Mas o caminho com o Senhor precisa ser um caminho de verdade, precisa ser um caminho onde você expressa um culto genuíno ao Senhor sempre. Não basta você falar assim, não, mas um dia lá atrás foi real, foi bom e foi verdadeiro, mas hoje tá capenga, tá mais ou menos. Serve? Não serve. Serve eu e você darmos ao Senhor com continuidade sempre esse culto que seja verdadeiro, esse culto que faça sentido. Eu notei aqui, eu lembrei, a minha mãe, minha mãe está aqui, né? Eu aprendo muitas expressões com ela, e tem um ditado que ela sempre falou, eu acho muito engraçado, né? Que essas pessoas, aí vocês vão entender, que eu estou dizendo dessas pessoas que têm a sua perseverança fragilizada, que elas vêm para a igreja, estão aqui, às vezes até participam, mas que não é viva, é aquele ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você entende? É uma pessoa que a casca é bonita, nossa, ó crente, leva até Bíblia para a igreja, até ler a Bíblia, igual no teatro aqui, mas nós vamos falar sobre ele agorinha. Mas por dentro, irmãos, nós estamos ocos, às vezes até podres, guardando pecado. Não, mas eu estou lá. Sim, você está, você pode até estar lá, mas o estar por estar não é suficiente. Você vir aqui por vir não basta. E olha só, às vezes nós estamos onde estamos, nós fazemos o que fazemos simplesmente porque um dia nós aprendemos, nós criamos uma rotina e nós nos acostumamos. Talvez o evangelho chegou para você, um dia você encontrou o Senhor, mas aí você foi se acostumando com isso. Eu me acostumei a ir para a igreja, eu me acostumei a estar com aquelas pessoas, eu me acostumei até com ler a Bíblia, porque eu tenho que ler alguma coisa, então eu leio a Bíblia. Eu me acostumei sempre a orar também, todos os dias antes de sair de casa eu oro. Eu acostumei a orar antes de comer, eu acostumei a orar antes de dormir. E isso vai virando uma rotina,
E virou uma rotina por rotina, assim como você faz tantas outras coisas no seu dia a dia. Assim como você levanta e vai escovar os dentes e parece que você fica lembrando toda hora isso. Não, é uma rotina, é algo comum, você sabe que é necessário, então você faz e não percebe. Só que as práticas, né, com o Senhor, elas não são só práticas por práticas. Elas não devem se transformar numa rotina nesse sentido. Ela tem que se tornar assim, um hábito, algo de continuidade, mas não necessariamente uma coisa que não tem compreensão. Porque quando não há compreensão, o culto não é racional. Quando você começa a fazer as coisas só por fazer, não está havendo um culto verdadeiro ao Senhor. Então, vocês percebem como isso é difícil? Porque às vezes, até ler a Bíblia, até orar, até jejuar, fazer as coisas que a gente sabe que precisa e que nos levam para perto do Senhor, até isso, se não for feito da maneira correta, pode não ter significado. Olha que interessante, né? Quando a gente olha aqui para o contexto do teatro, né? Tinha um personagem ali representando o próprio inimigo e dizendo: olha, vocês vão para a igreja, vocês oram, vocês leem a Bíblia e vocês acham que está tudo bem. Vocês estão fazendo as práticas espirituais, vocês até participam da comunhão. Oh, parabéns. Continua assim mesmo, achando que está tudo bem. E é tão terrível, irmãos, porque só as práticas pelas práticas já não é tão fácil, né? Sim ou não? Pensa você na sua vida, mas eu vou pensar na minha. Você orar sempre, ler a Bíblia sempre, jejuar sempre, irmão, já é muito difícil. Só o ato já é muito difícil. Aí agora você pensa, o ato e sendo um ato verdadeiro. Aí você triplica, sei lá, multiplica muitas vezes aí, porque não é fácil mesmo. Tem que nos custar, é sacrifício. Não é só o sacrifício de, eu preciso lá acordar mais cedo para orar, ou só o sacrifício, nossa, hoje eu não vou comer, ou só o sacrifício, eu tenho que ler 3 capítulos da Bíblia. Não é só sobre o sacrifício físico, mas é sobre fazer isso com sentido, fazer isso com uma forma lógica, coerente, uma forma verdadeira. E sabe o que é terrível? Porque quando você começa, eu e você, né? Se nós começamos a fazer essas práticas, eu estou falando sobre pessoas que conhecem o Senhor. Você começa a fazer essas práticas espirituais dessa maneira, sem entendimento, sem racionalidade, sem sacrifício, o que acontece? A gente começa a ser manipulado pelo inimigo. É exatamente o que foi representado neste teatro. O diabo, o que ele faz? Ele faz você achar que está tudo bem do jeito que você está fazendo. Ele leva a gente para um estado de transe, que você vive as práticas espirituais por viver, mas está vazio, está oco, está bolorento, e você e eu, a gente acha que está tudo bem. Irmãos, não está bem, a gente precisa rever isso, a gente precisa entender que alguma coisa está fora do lugar. E não adianta eu falar sobre a sua vida, eu tenho que falar e olhar para a minha. Você tem que olhar para a sua, porque isso é algo do seu contexto específico e individual. É você olhar e falar assim, meu Deus, espera aí. E tem uma frase interessante no teatro que ele fala assim, para você sair desse lugar aqui, isso aqui vai te custar muito. Mas você não tem disposição para sair desse lugar. O que isso quer dizer? Que custa, que não é fácil. Identificar esse estado de transe é só o primeiro passo. Olha aquele primeiro personagem que saiu ali, identificou, nossa, eu estou num sistema, eu estou preso numa religiosidade. Ela saiu de cara? Não. Tem que lutar para sair desse lugar. Você precisa ter verdade no seu culto ao Senhor para você conseguir sair desse lugar, para você conseguir romper com essa canção do diabo que deixa a gente entorpecido. Sabe qual que é a estratégia do diabo hoje? Olhando para as nossas vidas, eu não conversei com ele não, tá? Mas a gente percebe porque é o contexto da igreja. O diabo não quer tirar as pessoas da igreja mais. Você que está aqui, a luta dele não é para te tirar daqui. A luta dele é para que você fique aqui do jeito que você está e que você continue achando que está tudo bem. A falsa ilusão de que está tudo no seu lugar. Esse, melhor dizendo, é o plano perfeito do diabo. Tirar os crentes da igreja? Não, deixa eles lá. Aqueles lá está tudo bem. Vou cuidar desses outros de cá, que não entraram lá. Mas se entrar, ele vai tirar? Não. Ele quer que você fique nesse sistema que ele domina. E a nossa luta, irmãos, é romper com isso.
é não aceitar isso. Se você está nesse lugar, é sair. E se você, de alguma forma, entrou, como o personagem ali que a Cris fez, não, eu não estou, eu consegui romper. Então lute para que aqueles que estão saiam também. Sempre vai haver uma luta. Se não é a sua, é a da pessoa que está do seu lado, que você pode colaborar para ela sair desse lugar. E é interessante porque esse lugar que a gente entra, né, com essas práticas mecânicas, né, robotizadas, dominadas pelo diabo, e um retrato da igreja, talvez, como nunca antes houve, são pessoas que vivem num modo automático. Se a gente vive esse modo automático fora, quem dirá dentro, não é? Olha para a sua semana, vamos fazer uma autorreflexão rapidamente. Olha para a sua semana. Quantas coisas que você fez nessa semana que foi no modo automático? Pensa aí, rapidão. Ixi, eu poderia falar muitas. Talvez você foi trabalhar, comeu, cuidou da casa, foi para algum compromisso. Coisas que você faz assim, ó, que foi tão automático, você fala, nossa, eu nem percebi tantas coisas que eu fiz. E quando isso entra para a nossa vida espiritual, porque na vida natural já é um grande problema, né? Nas coisas naturais, eu digo. Mas quando isso entra para a nossa relação com o Senhor, aí o dano é maior. Modo automático a gente poderia definir como um funcionamento de um dispositivo ou um comportamento humano sem intervenção consciente. Olha só, sem intervenção consciente. Operando por si mesmo com base em sensores ou padrões pré-programados. Então, o modo automático é o averso ao culto racional. Compreende? Se o culto racional ele é lógico, coerente, ele é espiritual, modo automático não tem consciência, você faz por fazer. Então a vida com o Senhor que opera nesse modo automático, ela refuta essa vida onde você dá o culto racional ao Senhor. Essa vida onde a perseverança faz sentido. Ou seja, quando nós entramos nesse lugar que tudo vira uma rotina religiosa, prática por prática, você não está dando ao Senhor esse culto verdadeiro e automaticamente esse caminho seu de perseverar até o fim está fragilizado. Em algum momento ele pode ceder. Então percebe que não basta encontrar isso só por encontrar? Perseverar, irmãos, exige de nós mais do que uma presença física. Exige de nós mais do que um compromisso, né? Um cumprimento de práticas mecânicas. Isso não é perseverar. Vir à igreja no domingo não é perseverar. Nem mesmo ler a palavra, orar e jejuar, se for vazio, não é perseverar. Perseverar tem que ter verdade, tem que ter espiritualidade, tem que ter compreensão, tem que ter coerência. E essa autoanálise a gente precisa fazer com o Senhor todo dia, não tem jeito. Porque hoje você pode levantar vivendo tudo isso, mas amanhã você pode levantar com alguma fragilidade que vai ter que ser repensada. Pode surgir alguma situação nas nossas vidas que vai fazer com que o caminho precisa ser repensado. Hoje, amanhã, depois. E bem é que isso vai acontecer sempre. Então qual que é o grande problema? O grande problema é que uma vida vivida no modo automático não é capaz de prestar ao Senhor um culto racional. É impossível. É impossível. Alguém que vive o modo automático dar ao Senhor um culto de verdade. O retrato aqui do teatro, as pessoas ali que estavam com as máscaras sentadas, é isso. São pessoas que estão vivendo no modo automático, mas não existe verdade, não existe compreensão, não existe entrega, não existe sacrifício. E também na encenação, numa fala ali do personagem que fazia o diabo, ele fala, isso aqui são vocês. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tomando esses assentos diariamente e estamos entorpecidos e não enxergamos e não entendemos e continuamos desse jeito. Mas se a gente volta, olha só, que coisa interessante. Eu falei lá no início que Mateus 24 e 25 tem aquelas 3 parábolas, né? Quando você olha para aquelas parábolas, a parábola do servo mau e do servo bom, a parábola das virgens, das 10 virgens, e a parábola lá dos talentos, olha só que interessante. Por quê? Porque o servo mau também era servo. As virgens nécias também eram virgens. E aquele que enterrou o talento
também recebeu um talento. Você percebe que essas pessoas que não perseveraram no Senhor, elas também estavam no contexto? Elas eram pessoas que serviam ao Senhor? Porque às vezes a gente olha para um texto como esse e fala assim, não, mas o servo mau, as nécias e aquele que enterrou é aquela pessoa que está lá no mundo e não conhece o Senhor, que rejeita a mensagem. Não necessariamente. Aqui o Senhor está falando de pessoas que serviam, porque ele era servo também, porque era virgem também, porque recebeu o talento também. Então, irmãos, aqui reforça o entendimento de que perseverar por perseverar não é suficiente. Eu fico assim mexido, principalmente quando eu penso nessa parábola das virgens, pensar, meu Deus do céu, as nécias ficaram até o fim, irmãos, elas ficaram até alguém falar, o noivo está chegando. Não é alguém que rejeitou a mensagem, não é alguém que estava do outro lado, não é alguém que estava junto, estava ali no corpo. Aí eu fico pensando assim, olhando para a minha vida, pensa se você chegar nesse momento e ser uma dessas virgens. O noivo chegou, é o momento. Ixi, não tenho azeite, acabou. Irmão, me dá um pouco do seu azeite aí, me empresta um pouco para mim chegar. Não, vai lá, compra lá. Esse aqui só dá para mim chegar até o fim. Perseverar, irmãos, quando nós olhamos para essas parábolas, são pessoas que conheceram, são pessoas que viveram a mensagem, mas se perderam, fragilizaram ao longo do caminho. Agora, com a sua Bíblia aí, olha o capítulo 2 de Romanos. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século. Depois que ele leu lá, né? O que nós lemos lá, o capítulo 1, ele dá continuidade ao texto, né? Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui, quando Paulo dá continuidade no texto, quando ele fala assim, não vos conformeis, essa palavra, conformar-se, é esquematsu no grego. E ela deriva da palavra esquema, que é forma. E descreve a ação de se ajustar a um molde externo. Então, quando Paulo está falando ali, não vos conformeis, ele não está dizendo só assim, não seja só simplesmente moldado pelo mundo ou pelo sistema de Satanás. Ele está dizendo que, às vezes a gente fala sobre conformar-se, a gente acha que é só aceitar. Não, a pessoa ali é conformada, ela aceitou. Quando Paulo está dizendo, não vos conformeis, ele está falando assim, não seja como a forma do diabo, não seja como a forma do mundo, não seja uma pessoa conforme à forma de um sistema religioso. Literalmente ele está dizendo para nós não nos conformarmos, nós não aceitarmos, para nós não entrarmos nesse esquema do diabo. Não conformar-se é você rejeitar aquilo que de alguma forma o diabo está propondo para você ser no modelo dele. E isso, como eu disse, é algo todos os dias. Ele está dizendo, não sejam manipulados. Não vos conformeis não sejam manipulados. Não aceite o esquema do diabo para a sua vida. Não aceite aquilo que ele está trazendo e dizendo para você que é o seu modelo de vida. Se conformar ao sistema deste século, irmãos, destrói o nosso culto racional ao Senhor. E o que acontece com a igreja hoje? Qual que é o plano do diabo? Fazer com que a igreja se conforme. Fazer com que a igreja entre no molde do inimigo, fazer com que esse padrão seja o padrão que você viva e ache que está tudo bem, que você dê continuidade a isso. Só que qual que é o outro problema, irmãos? Quando nós começamos a dar ouvidos a essa sugestão do inimigo, quando nós começamos a ficar literalmente entorpecidos com esse cântico do diabo, com essa voz do diabo, a gente fica como que leprosos, doentes e cheios de feridas, e perdemos a sensibilidade. Uma pessoa leprosa tem uma enfermidade, é uma pessoa que tem de alguma forma feridas, e essas feridas tiram a sua sensibilidade. E é isso que vai acontecendo com muitos homens e mulheres, dentro das igrejas, talvez aqui no nosso meio, talvez você que está ouvindo essa palavra.
Uma pessoa que ficou doente, aí depois de doente veio ferida, e depois da ferida você perdeu a sensibilidade. E olha só, aí nesse momento, né? Você começa a fazer tudo o que deve ser feito, porque você está aqui dentro, você vive a vida espiritual. Mas aí, irmãos, mesmo fazendo isso, essas coisas já não têm mais sentido, já não te afeta, não gera mais fruto. Nós começamos a fazer parte literalmente desse sistema do diabo. Por quê? Porque você de alguma forma se feriu, doente, machucado, insensível. E quando nós estamos nesse lugar, feridos, machucados, insensíveis, gradativamente, as nossas prioridades, elas são invertidas. Nós ficamos indiferentes e começamos a normalizar o pecado. E nós perdemos a consciência do corpo de Cristo. Vamos entender isso aqui. Deixa eu só ver as horas. Quando você entra nesse lugar mecânico, automático, robotizado, primeira coisa, as suas prioridades, elas são invertidas. Você começa a dar mais importância para coisas que deveriam ser secundárias. E isso aqui, a gente começa a relacionar com as nossas práticas naturais. Seu trabalho ganha mais importância. A sua escola ganha mais importância. A sua faculdade ganha mais importância. Enriquecer ganha mais importância. Formar família ganha mais importância. Casar ganha mais importância. Tudo que é secundário começa a roubar o lugar daquilo que é principal. E por que rouba? Porque você perdeu a sensibilidade. Você já não consegue mais distinguir ou discernir aquilo que deveria ser como prioridade. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que começa a estudar, às vezes chega nessa fase de, né, você que é jovem, está estudando, se preparando para vestibular, ou você inicia a faculdade, é aquela pessoa que entra nesse lugar e a vida espiritual parece que assim, inverte, né, minou. Quantas pessoas entram para a faculdade e morrem na igreja? Muitas. Quantas pessoas começam a estudar para entrar na faculdade e morrem na vida espiritual? Outras tantas. Irmãos, isso não é desculpa. Não é desculpa você falar, eu preciso me preparar. Não é desculpa. Lá em casa, eu e a Crisane, a gente tem um discurso muito firme em relação a isso. Porque nós vivemos por isso e nós sabemos que não é desculpa. Você consegue estudar e viver a sua vida com o Senhor facilmente. Ou melhor, custosamente. Mas dá para fazer. Você consegue fazer uma faculdade e continuar com o Senhor. Você consegue trabalhar e continuar com o Senhor. Não, mas você não entende, o meu é mais difícil. Eu sei que pode ser muito difícil, mas é possível. E outra coisa, se é difícil ao ponto de te fazer largar a vida com o Senhor, vale a pena. Vale a pena você viver uma coisa que você vai viver talvez 30, 40, 50 anos, e aí acabou, e aí o depois, que é mais importante? Aí você gastou toda a sua disposição com aquilo que era temporal, com aquilo que pode acabar, passageiro. Não, mas eu vou fazer só até dar tudo certo. Aí a hora que eu acabar aqui, aí acaba a faculdade, entra o trabalho. Acaba o trabalho, entra o casamento. Acaba o casamento, entra a filha. Acaba os filhos, vem os netos. Sempre vai ter alguma coisa para roubar a sua vida. Não é desculpa. Ah não, mas o meu trabalho exige muito de mim. Se ele está exigindo mais a ponto de te roubar do Senhor, então talvez você precise repensar isso também. Tudo o que rouba o primeiro lugar, irmãos, está roubando o lugar do Senhor. Não é algo que provém dele. Deus jamais entregaria algo nas suas mãos para roubar o lugar dele na sua vida. Jamais. Então, se existe uma prática na sua vida que está roubando o lugar do Senhor, isso não vem do Senhor. Então, as nossas prioridades, elas ficam invertidas. Falei dos filhos, agora os pais. Pais que às vezes se preocupam mais com uma formação intelectual dos filhos do que com a formação espiritual. Não, meu filho tem que estudar mesmo, tem que estudar. Eu sei que tem, claro que tem, precisa estudar muito. Vai longe nos seus estudos, mas não deixa isso roubar o primeiro lugar. Tá aqui minha mãe, sempre me incentivou a estudar, a trabalhar e tal, até hoje. Mas isso não pode roubar o lugar do Senhor. Pais, vocês são responsáveis pelos seus filhos. Não deixa
o mundo criar uma mentalidade neles de que isso é mais importante. Porque uma vez inserido isso na cabeça de um filho seu, meu amado, para tirar depois, essa casta só sai com jejum e oração. E vai ser difícil. Se você inculcar na mente do seu filho que é mais importante ele viver as coisas no mundo do que as coisas com o Senhor, talvez um dia você não consiga tirar isso da mente dele. E isso vai ser cobrado de você. Você que é o pai, você que é a mãe, você que foi levantado por Deus para servir a vida dessa pessoa. Então, inculque nos seus filhos a importância de ter uma vida com o Senhor em primeiro lugar, de viver uma vida na centralidade de Jesus. Irmãos, buscai o reino e a justiça, e as outras, as demais, o restante é acrescentado. Se você não viver toda essa plenitude humana, riqueza natural, isso não importa. O que mais importa é o Senhor. E isso tem que estar claro para a gente. Porque senão, se isso não está claro, o evangelho está deturpado na nossa cabeça. Nós entramos no modo automático, porque o trabalho é mais importante. Eu preciso trabalhar. Precisa, irmãos. A Bíblia fala sobre a importância do trabalho. Mas não é prioridade. Não deixa o diabo inverter as prioridades na sua mente. Dizer para você que coisas humanas é mais importante. Não é o que a palavra diz. Não é o que a palavra diz. Não é, irmãos. Coloca isso no seu coração. Não é. Outra coisa. Nós ficamos indiferentes e começamos a normalizar o pecado. Quando a gente está nesse modo terrível, inebriado, entorpecido, nós ficamos indiferentes, a gente começa a aceitar o pecado. Aí você começa a aceitar aquelas coisas que não deveriam ser normais. O pecado, ele começa a não te incomodar mais. Aí você começa a assistir coisas, mas isso aqui é normal. Aí você começa a ver coisas, não, isso aqui também é normal. Não, né? O mundo faz isso mesmo, né? O mundo rouba mesmo, o mundo mente mesmo. E aí aos poucos, dentro da sua casa, essas coisas vão entrando. Não, é só uma mentirinha para um cliente. Não, é só uma coisinha para um professor. Não, eu estou falando isso aqui daquela pessoa, mas todo mundo fala mal mesmo. A gente vai normalizando aquilo que é pecado. A gente vai aceitando isso assim e não nos incomoda. Irmãos, o pecado ele tem que incomodar o cristão. Você não tem que olhar para o mundo e ver o mundo pecando e destruindo e aí falar, não, mas está tudo bem. Não está tudo bem, a gente precisa orar e crer que isso não vem do Senhor. Sabe por quê? Para que isso um dia não entre dentro da sua casa. Para que isso um dia não entre no seu coração. Porque hoje você pode achar que é normal para o mundo, aí amanhã você vai achar que é normal para você. Não, mas o fulano fazia. Aí depois de um tempo você está fazendo. E está tudo bem. Por quê? Porque você entrou nesse lugar onde você está indiferente. Onde você não se importa. E outra coisa. Aí aqui, nesse ponto, a gente começa a virar aqueles homens e mulheres que estão dentro da igreja. E às vezes a gente vai mais prejudicando o corpo do que somando para o corpo. Porque aí, você pensa comigo, você está no corpo. Mas aí você vive assim, ó. Sem sensibilidade espiritual. Sem sentido, mas você está no corpo. Aí é como se fosse um fruto podre numa cesta boa. Por quê? Porque a sua autoaceitação de coisas erradas começa a contaminar todo mundo. Porque aí você vê o pecado e normaliza, aí você normaliza para você normaliza para a pessoa que você conversa, aí você normaliza para o outro. Aí vai contaminando todo mundo com esse pensamento. Aí aquele homem e mulher que deveria ser um cristão fiel ao Senhor, começa a ser uma pessoa que começa a sujar o corpo mais que o diabo. Outro ditado que a minha mãe diz, né? Cuidado, crente velho vira diabo. Irmão, isso aqui é muito sério. Vou falar de novo. Aprendi isso com a minha mãe. Ela sempre falou isso para mim, que crente velho vira diabo. Que a gente precisa ter cuidado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes você aceitou tão bem as práticas do mundo, aí você começa a ser aquele homem dentro da igreja que é mais diabo que o diabo. Porque você está contaminando o corpo, você está sujando as pessoas, a sua mentalidade deturpada, a sua maneira de pensar que as coisas naturais são mais importantes. Aí você vai, onde você vai passando, você vai sujando. É como se fosse uma casa limpa e você com os pés sujos de lama. Aí você vai passando e não basta você estar sujo, você suja onde você vai. Irmãos, misericórdia. Nós não podemos normalizar o pecado. Nós não podemos ser indiferentes a isso. Outra coisa, perdemos a
a consciência do corpo de Cristo. É interessante porque quando você perde essa consciência com o corpo de Cristo, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Eu vou fechar falando isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Mais uma vez a gente tem um texto aqui onde Paulo está trazendo uma instrução para um povo específico, uma igreja específica, né? Um grupo de pessoas. E aqui, irmãos, a gente tem esse contexto aqui do capítulo 11. Paulo está falando sobre a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor, e ele vem dizendo para aquelas pessoas o modo que elas deveriam se portar diante da Santa Ceia, quando elas fossem ceiar. E a gente bem entende que a Santa Ceia, ela é uma das maiores expressões da nossa consciência do que é o corpo de Cristo, né? Nós somos, de alguma forma, reconectados com o Senhor quando nós ceiamos. Todas as vezes que nós comemos do pão, todas as vezes que nós bebemos ali o cálice, nós estamos nos reconectando com o sacrifício de Jesus. Então, ter consciência do que é a Santa Ceia é ter consciência do que é o corpo de Cristo. Amém? Acho que isso é claro. Mas aí, olha só. Aí Paulo vem dizendo assim, ó. Capítulo 11, versículo 28. 11, 28, ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então vamos lá de novo, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, quem come e bebe sem essa consciência, sem o culto racional, sem essa lógica, sem essa espiritualidade, sem essa coerência, está comendo e bebendo para a sua condenação. Ou seja, irmãos, quando nós perdemos essa consciência do corpo, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Mas vamos lá, continua. Aí o 29, o 30 ele diz assim, ó: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo para aquele grupo de pessoas qual que deveria ser o modo que eles deveriam se portar ao ceiarem, ao se ligarem ao Senhor, ao viverem ali o rito, enfim, a continuidade daquele momento. Só que aí ele fala assim, ó, quando você não tem discernimento, quando você está ceando com o Senhor, com seu culto racional comprometido, primeira coisa, você já está fazendo isso para a sua condenação. E aí eu disse para vocês que quando a gente perde, quando a gente está nesse lugar entorpecido pelo diabo, a gente perde a consciência do corpo. Aí você sabe o que acontece? Nós ficamos fracos, doentes e dormimos. Irmãos, eu não sou da área da saúde, mas como todo mundo fica doente, a gente sabe que quando você está com alguma coisa, você vai no médico. Nós temos alguns aqui no nosso meio. Como é que o médico vai saber o que você tem? Ele vai te perguntar, né? Seus sintomas vão dar a entender alguma coisa. Quando nós perdemos a consciência do corpo, quando eu e você estamos comprometidos nesse culto de verdade, primeira coisa que acontece, fraqueza. Primeiro sintoma. Então olha para a sua vida. Como está a sua vida hoje com o Senhor? Porque às vezes você olha e fala assim, não, mas eu tô prestando um culto racional, aleluia, eu estou permanecendo fiel, amém. Mas vamos lá, sua vida com o Senhor, ela está repleta de pura fraqueza? Você perdeu a força de fazer as coisas? Talvez você perdeu o ânimo. Porque a gente, quando está fraco, por qualquer que seja o motivo, a gente perde o ânimo, não é? Você fica sem forças, você fica ali indisposto. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa que perde a consciência do corpo é fraqueza. Você perde a disposição de fazer as coisas do Senhor e para o Senhor. Então, até aquelas práticas que talvez são mecânicas e robotizadas, até essas, acabou, perdi a força. Quem dirá viver um culto verdadeiro para o Senhor? Segunda coisa, você descobre a doença, né? Fica enfermo. Às vezes quando a gente começa por algum motivo ficar doente, né? Enfim, tem ali um sintoma de fraqueza.
e aí de fato a enfermidade aparece, né? E sei lá, é uma gripe, é uma virose, é qualquer outra coisa, enfim, uma dengue, sei lá. Enfermidade. Então o que é que a gente percebe? Pessoas que perdem a consciência com o corpo, pessoas que estão doentes. E aí você lembra comigo lá de quando eu disse dos leprosos, que são pessoas que estão feridas e sem sensibilidade? Então outro sintoma de quem está nessa falta de consciência do corpo do Senhor é: você está insensível. Ou você está cheio de feridas com pessoas, com líderes, com modelo ou com qualquer outra coisa. Às vezes você até está aqui, mas você está aqui fraco, ou você está aqui cheio de feridas e insensível ao mover do Espírito. É muito triste quando nós estamos em reuniões, nos nossos ajuntamentos, e a gente vê, né, enfim, principalmente quem ministra, né, quem está à frente, e você vê pessoas que estão totalmente aquém do que está acontecendo. Talvez o mover do Senhor, o Senhor está neste lugar, Ele está agindo, e aí você talvez está aqui assim, aquém, tão insensível ao Espírito, e o Senhor ali prontinho para falar com você, talvez te dar a palavra, às vezes até aquilo que você quer ouvir, aquilo que você precisa, mas você está tão insensível ao Espírito que Ele passa assim, você, já foi. Às vezes até chega em você, toca em você, mas ali, onde tocou não tem mais sensibilidade. Talvez seja esse o sintoma que você enxerga na sua vida. E outra coisa, por fim, né? Ele fala que são fracos, doentes e não poucos os que dormem. Pessoas que já estão sonolentas, ou essa morte até uma morte espiritual. Pessoas que dormiram, que morreram espiritualmente. Aí aqui, irmãos, é o pior estágio de todos. É aquele onde você está aqui, mas a sua vida com o Senhor já morreu, já nem existe. Está literalmente aqui, o sepulcro caiado. Oco, vazio, não tem nada. Só tem uma casca com o Senhor. Irmãos, Deus nos chamou para romper com isso. E como foi dito na mensagem do teatro, isso exige muito de nós. Vai custar de você, sim. Paulo começa dizendo, antes de falar isso aqui: examine o homem a si mesmo. Você precisa examinar a si mesmo. Identifica na sua vida. Tem esses sintomas, tem outros sintomas. Você está sem sensibilidade, você está indiferente ao pecado, você está com as suas prioridades invertidas. Eu não sei. Você precisa olhar para a sua vida e falar: Deus, não está legal. Não está legal porque se você vive esse modo automático, seu culto não é racional. Se o seu culto não é racional, o seu caminho de perseverar até o fim está fragilizado. E em algum momento ele pode ser, encerrado. E nessa manhã eu acredito que Deus, Ele nos chama a consciência. Olha para a sua vida, olha para aquilo que você está vivendo, olha para as práticas que você está fazendo e realinha. Nós, irmãos que estamos aqui, nós precisamos disseminar uns aos outros essa mensagem: vamos ser fiéis até o fim, vamos perseverar até o fim, vamos dar o culto ao Senhor com racionalidade, com coerência, com lógica, com espiritualidade até o fim, até que o Senhor venha ou até que a gente vá, não sei, mas nós vamos permanecer fiéis. E nós precisamos não só pregar isso para nós mesmos, mas uns para os outros e para aqueles que também não têm a mensagem. O mundo precisa ouvir sobre isso, precisa ouvir sobre Jesus, mas eles também precisam ouvir: começa o caminho, mas segue até o fim, não importa. Haja o que houver, venha o que vier, que o Senhor seja a prioridade na sua vida, que o Senhor seja esse lugar de centralidade na sua vida. É para isso que nós fomos chamados, amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos ter um tempo de oração? Vamos falar com o Senhor? Irmão, se o cântico do diabo está alto aí no seu ouvido, pede o Senhor para gritar mais alto, até que anula essa voz do diabo no seu ouvido. Pede o Senhor para, se preciso for, literalmente: Senhor, grita na minha cabeça, no meu ouvido, mas abafa esse som de Satanás. Abafa, Deus, essa canção que me deixa assim, nesse estado robotizado. Eu não aceito isso na minha vida. É eu e você, irmãos, é juntos, cada um diante do Senhor, olhando para si, que precisamos buscar isso. E como eu disse, é uma continuidade. Você vai buscar isso nessa manhã? Sim, mas você precisa fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e seguir. Não é uma oração aqui agora que vai fazer essa mudança, é a primeira para você seguir.
é um caminho. Um caminho, irmãos, é um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. Até você chegar no destino final. Até você chegar no seu objetivo. Amém? Feche seus olhos. Oh Deus. Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Nós louvamos o seu nome. Jesus, nós louvamos o seu nome, porque tu és santo. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala conosco. Nós te louvamos pela misericórdia que o Senhor tem de falar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E quantas vezes o Senhor quiser falar e ver que é preciso, o Senhor pode continuar. Porque nós precisamos, Senhor. Até que essa voz do diabo, Deus, suma dos nossos ouvidos, até que esse grito que nos entorpece, que nos adormece, que nos deixa, Deus, doentes, saia de nós. Até que a voz do Senhor seja maior, mais alta, mais forte, mais profunda, Senhor. Como diz, Pai, as Escrituras no Salmo 29 sobre o poder da voz do Senhor, Deus ecoa como um trovão neste lugar, nessa manhã. Que a voz do Senhor venha desfazer as obras da carne, que a voz do Senhor venha desfazer, Deus, todo o ritmo do inferno na nossa vida, toda a canção de Satanás. Deus, a voz do Senhor, que ela possa ecoar dentro dessa igreja, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, Pai, nas nossas mentes, Senhor. É nesse poder que nós cremos, Jesus. E é sobre isso que nós declaramos nessa manhã. Nós declaramos o poder do Senhor para romper, Pai, esse sistema, para romper, Deus, esse modo operante, para romper, Deus, essa maneira que nós estamos robotizados, automatizados, mecânicos diante do Senhor. Pai, nós queremos romper com esse sistema. Nos ajuda, Jesus, nessa manhã. Olha para mim, Senhor, e olha para os meus irmãos. Talvez, Deus, pessoas que estão aqui com as prioridades invertidas, insensíveis, Deus, sem consciência do corpo. Pai, olha para nós nessa manhã. Olha, Deus, se nós estamos fracos, se nós estamos doentes, se nós já dormimos, Deus, eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa realidade. Porque se assim não fosse, o Senhor não teria dito. As Escrituras não apontariam se não fosse possível. Mas isso é possível. Se o Senhor disse, então nós cremos, Deus. Nós queremos romper com esse sistema, Pai. Nós queremos romper com isso, Jesus. Tem misericórdia de nós, irmão. Se você puder, fale e fala: Deus, tem misericórdia da minha vida. Está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, está tudo errado, Jesus, mas tem misericórdia. Se você não tem força, fala: Deus, eu não tenho nem força para orar, eu não tenho nem força para clamar. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre essa igreja, Deus. Tira a fraqueza do nosso meio. Tira, Deus, a falta de disposição do nosso meio. Pai, anima o teu povo neste lugar. Dá um novo ânimo, Deus, para mim e para os meus irmãos, Senhor. Dá forças, Pai, para essa igreja, para essa porção da igreja, da noiva. Senhor, nos dá um novo ânimo para seguir mais milhas e milhas com o Senhor. Um novo ânimo, Deus, para proclamar o Evangelho. Um novo ânimo, Deus, para viver verdadeiramente as práticas espirituais. Nós não queremos, nós rejeitamos a fraqueza no nosso meio. Anima, Deus, aqueles que têm dons, estão mortificados. Reaviva, Deus, o chamado dos teus filhos aqui nesse lugar. Os dons, os talentos incubados, escondidos. Deus, anima o teu povo. Chama para fora, Deus, esses dons da igreja. A igreja precisa ser operante. Senhor, manifesta os teus dons no nosso meio. Senhor, alcança aqueles que estão doentes, aqueles que estão feridos, talvez, Deus, uns com os outros aqui, talvez feridos com outras pessoas, talvez feridos por palavras, feridos, Deus, por atitudes,
açudes, feridos, Deus, por qualquer outra coisa. Senhor, olha para aqueles que estão doentes, aqueles que estão insensíveis, aqueles que perderam a sensibilidade ao pecado, perderam a sensibilidade ao Espírito, perderam a sensibilidade às coisas do reino. Tira, Senhor, a nossa enfermidade. Tira, Deus, essa doença do meio da igreja, Pai. Tira essa doença do corpo. Tira essa doença, Deus, da noiva. Ah, Senhor, alcança aqueles que também dormem, Jesus. Alcança, Deus, aqueles que já se entregaram, aqueles que talvez já morreram para o Senhor. Deus, tem misericórdia daqueles que estão como uma casca aqui dentro. Jesus, traz vida de volta para esse corpo. Traz vida de volta, Senhor. Sopra fôlego de vida nos meus irmãos, na minha vida, Senhor. Nós não queremos estar fracos, nem doentes, e nem dormindo, nem mortos, Deus. Nós queremos o Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Vem com a tua liberdade. Vem com o teu poder. Aviva-nos, Deus. Restaura-nos, Deus. Nós queremos sair daqui, Deus, vitaminados no Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, Senhor, que isso faça sentido para nós, que faça sentido para os meus irmãos, que faça sentido para essa igreja, Pai. Uma vida, uma semana repleta, Deus, de um novo ânimo no Senhor, de uma nova disposição em começar algo no Senhor, de levantar da cinza se preciso for e falar: eu vou me levantar no Senhor, eu quero esse caminho de volta com Deus. Traz vida para a igreja, Pai. Traz vida para esse corpo, Jesus. Chega de morte, chega de doença, chega de enfermidade. Chega, Pai. Chega desse cheiro podre no nosso meio de coisa morta. Nós queremos vida, Deus. Nós queremos vida, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre as nossas vidas. Insista um pouco mais em orar ao Senhor, meu irmão. Não perde essa oportunidade. Abra o seu coração. Se você consegue, fala com o Senhor. A obra não é eu, não é você, não somos nós que fazemos. Nós identificamos, nós nos humilhamos, nós nos colocamos no lugar, mas é o Senhor quem faz. Vem sobre nós, Jesus. Cura as nossas vidas. Cura, Senhor, essas enfermidades. Cura, Deus, essa noiva. Cura, Senhor, essa noiva. Cura, Deus. Cura, Pai, cura. Nós queremos, Deus, uma vida forte no Senhor. Mesmo que haja um caminho, mesmo que ainda venham lutas, Deus, não importa, mas nós queremos ficar de pé. Nós queremos ter ânimo, nós queremos ter disposição para lutar, para encarar, Senhor, e para seguir até o fim contigo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Jesus.